Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vistas a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país, e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento que tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor está custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar 81 mil reais por ano, ou seja, pouco mais de 6 mil reais por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo o serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janja, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos, tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da Receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família agora está na mira da Receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Investigaram os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa.
E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo. Afinal de contas, ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF, que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Pessoal, uma notícia urgente para a gente comemorar. O governo Lula revogou a medida da Receita Federal que faria fiscalização em relação ao Pix de pessoa física acima de R$5.000 e pessoas jurídicas acima de R$15.000. Foi anunciado, segundo o ministro Haddad, que essa revogação aconteceu justamente para evitar judicialização e fake news. E aí eu coloco a pergunta para vocês. Se a medida de fato era boa, se a medida de fato era para combater sonegação, para combater lavagem de dinheiro, para combater terrorismo, para combater, enfim, a criminalidade, que foi a justificativa que o governo deu, e não era a preparação do campo e não era a coleta de dados para no futuro o governo apresentar um projeto de aumento de tributação, por que a medida foi revogada? Se a medida era boa, era para combater criminoso, não prejudicava o pobre, não era campo preparatório para aumento de tributação. Por que o governo revogou? É óbvio que nós sempre tivemos razão ao afirmar que sim, a partir do momento em que o governo quer receber essas informações, não é porque ele quer ficar assistindo, não é porque a Receita tem prazer em ficar vendo movimentações de Pix, é porque ela quer saber quanto está sendo movimentado para num futuro próximo o governo mandar projeto de aumento de tributação, mirando principalmente 40 milhões de brasileiros que hoje muitas vezes empreendem no mercado informal. A própria medida em si não estabelecia nenhuma nova tributação nem nenhum aumento de imposto, mas é óbvio que esses dados no futuro poderiam ser utilizados para apresentar um projeto de aumento de tributação. Então, uma vitória da população, uma vitória da oposição, uma vitória da pressão popular e que a gente aprenda com essa vitória, primeiro, que o governo Lula está cada vez mais fraco e quanto mais a gente pressionar contra esse tipo de medida, e já se desenha o governo mandar taxação de rede social, já se desenha o governo mandar volta de imposto sindical, se a gente se mobilizar da mesma maneira para todas essas pautas, a gente pode ter vitórias mesmo antes que o governo mande esses projetos à votação no Congresso Nacional.